Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui no canal, mais uma reflexão bíblica, mais um pensamento sobre situações na nossa vida. E nesse vídeo eu quero dividir com você uma reflexão a respeito de situações, momentos em que precisamos ter resistência. Você já passou por essa situação? Às vezes a gente nem identifica, né, que existem situações, problemas na nossa vida, situações, bombardeios psicológicos, né, emocionais, nas relações, em que a gente precisa ter a resistência. O que significa isso para você, ter a resistência? Às vezes a gente pensa na resistência como um ataque. Mas na nossa vida, às vezes a resistência se trata em simplesmente se manter firme ali, se manter resiliente naquela situação, né? Não com um gasto de energia no sentido de atacar, mas no sentido de manter a firmeza e a confiança e a resiliência, né? E muitas vezes requer de nós muito mais do que um esforço físico, é um esforço mental, né? Uma mentalidade equilibrada, forte, porque na nossa vida, na verdade, o que é testado nas situações que a gente vive é a nossa resistência mental para ultrapassar os desafios na vida, às vezes os problemas nos relacionamentos. Então essa palavrinha, ela é muito interessante, a resistência. Quantas vezes a gente precisa usar para nós essa palavra, né? Absorver isso e pensar assim, não, puxa, eu tenho que ter essa resistência, eu tenho que ter essa firmeza. Nem todos os dias são escuros, a noite não dura para sempre, né? Estou passando por um desafio, por um problema, mas isso não vai ser sempre na minha vida. Estou passando por um problema na área financeira, quem sabe, algum desafio, algum momento mais apertado financeiramente, mas isso não vai ser para sempre. Estou passando por uma crise na minha família, no meu casamento, na relação com os meus filhos, mas isso não vai ser para sempre. Então isso requer de nós uma força na nossa mentalidade e uma resistência. Eu encontrei um trecho na Bíblia que fala sobre isso. É no livro de Naum. É um trechinho pequeno, né? É em outro contexto. Depois você pode ler na sua Bíblia, mas nós podemos pegar esse pequeno trechinho e pensar sobre isso na nossa vida, sobre momentos em que é importante a gente refletir sobre a postura que a gente tem diante das circunstâncias, diante dos desafios. E essa palavrinha tão poderosa, né? E que às vezes a gente não pensa nela ou pensa de forma equivocada, que é a resistência. Não no sentido da gente gastar aquela energia e ir pro ataque, mas se você está sem forças, porque às vezes os problemas da vida, os desafios da vida nos deixam com mais desanimados, né? Nos deixam mais abatidos, nos deixam às vezes, por vezes, sem sentir forças, né, para lutar. Mas se você não está com essa resistência para o combate, pense nessa palavrinha, resistência, no sentido de se manter firme, se manter posicionado, se manter resiliente diante da sua vida. Vamos ler o livro de Naum, no capítulo 2, a partir do versículo 1 e 2. Vamos ler assim, ó. A queda de Nínive. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Então aqui são duas situações, né? Uma exortação em relação a essa cidade, Nínive, e uma promessa em relação à restauração.
E nisso, aqui nesse contexto da Bíblia, esse refere a lugares, né, cidades. Mas a gente pode aplicar para a nossa vida. Como eu falei no início desse vídeo, existem momentos, situações da nossa vida em que parece que a gente é atacado mesmo, né? Ó, o destruidor avança contra você. Parece que é ataque de tudo que é lado, né? Ataque em todas as áreas da nossa vida. Parece que a gente olha para o lado, a gente não vê esperança, né? Que quando que vai modificar a situação? Muitas vezes é assim na nossa vida. A gente está sofrendo desafio na área financeira, no casamento, na nossa própria vida, na nossa saúde emocional, crise de fé, enfim, né? N problemas, porque basta nascer, a gente já está envolto em problemas. A vida é assim. Essa é a realidade desse mundo. Mas a gente precisa buscar uma inteligência e sabedoria para saber lidar na vida, né? Passar pela vida de forma suave, de forma plena, de forma a vencer esses desafios, né? E aqui me chamou a atenção essa palavra, resistência. Então, por mais que muitas vezes o destruidor, né, entre aspas, avance contra nós, a gente precisa guardar a fortaleza, como diz aqui essa orientação, vigiar a estrada, preparar a resistência, reunir todas as nossas forças. E muitas vezes eu fiquei pensando assim, muitas vezes a forma da gente se guardar é também a gente guardando as nossas palavras. Porque a gente tem uma tendência muito forte, assim, de reclamar, né? De estar passando por desafio e reclamar. Ou, às vezes, a gente expor o nosso problema para as pessoas e pessoas que não estão em condições de nos auxiliar, de nos ajudar. Só nesse intuito de desabafar. Mas isso vai gerando, assim, mais um buraco no nosso interior, né? Vai gerando mais confusão na nossa alma. Ou às vezes a gente está decepcionado com alguém, com alguma situação, algum contexto, a gente verbaliza isso para outra pessoa. E aí nisso a gente acaba cometendo um equívoco, um pecado até mesmo, né? De falar mal do nosso irmão, de expor uma situação para alguém que não vai conseguir nos auxiliar. Então, por isso aqui no canal a gente sempre frisa, né, a importância de levar tudo aos pés do Senhor. Quantas vezes a gente falha nisso? Quantas vezes a gente está decepcionado com as situações, decepcionado com as pessoas, e a gente verbaliza isso para pessoas que não têm condições e capacidade de nos socorrer. Então, a gente precisa ter essa resistência, inclusive, em se manter firme nos nossos princípios, em fazer o que é certo, que agrada a Deus, porque a vontade de Deus ela é boa e perfeita, agradável para nós. Deus não nos pede algo que a gente que vai fazer mal para nós, muito pelo contrário. A gente procurar vigiar a nossa boca vai fazer bem para nós mesmos. Então aqui também contém uma promessa se referindo a um povo, mas vamos trazer para nós: o Senhor restaurará o esplendor de Jacó. Vamos se colocar nessa fala, vamos confiar que Deus pode restaurar o esplendor da nossa vida. Às vezes eu me pego pensando assim, como é a mentalidade de uma criança, de um adolescente cheio, né, de sonhos, cheio de encanto pela vida. Eu tenho uma filha pequena, então acaba que essa experiência bem próxima faz eu refletir sobre isso. E a gente vai perdendo isso na vida adulta, muitas vezes o encanto pela vida. E será que Deus não pode restaurar isso na nossa vida, esse encanto, essa alegria, essa leveza de viver? Será que o Deus que talvez você busque, né? Se você está nesse canal me escutando, quem sabe você já tem buscado a Deus. Você crê que o Deus que você busca é capaz de restaurar esse esplendor na nossa vida? Se é algo novo para você, esse encontro com Deus, eu te digo, Deus pode todas as coisas. E Deus
extremamente habilidoso em começar um milagre dentro de nós. Muitas vezes a gente quer um milagre externo, né? A gente quer que mude as circunstâncias, as situações. Isso pode acontecer. Mas quer milagre maior do que uma transformação interna na nossa vida? Então, olha que riqueza de promessa, essa segunda parte desse trecho que nós lemos, né? O Senhor restaurará o esplendor de Jacó. E embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras, embora a gente olhe para a nossa vida, olhe para o nosso passado, olhe até mesmo para o nosso presente, veja tanta destruição, veja os saqueadores, né, tomando conta de tudo na nossa vida, saqueando a nossa alegria, saqueando a nossa esperança, saqueando a nossa fé muitas vezes. Deus pode restaurar todas as coisas, né? Então eu te digo nesse vídeo, e também é uma palavra para mim, vamos ter resistência, vamos ter resiliência e vamos ter confiança que Deus pode modificar todas as circunstâncias na nossa vida. O que enxergamos ao nosso redor é algo passageiro, é algo que não precisa ser toda uma vida, mas vamos fazer a nossa parte, vamos cuidar, né? Cuidar as nossas palavras, cuidar da nossa mente, vamos ter uma mente centrada nesse poder esplêndido que é o poder do nosso Deus. E aqui, como fala esse início desse trecho, ó, guarde a fortaleza, vigie a estrada, reúna todas as suas forças, prepare a resistência. Então vamos ser resistentes, por mais que você esteja passando por desafios na sua vida, seja resistente, seja resiliente na confiança do poder do nosso Deus. Se você gostou desse conteúdo, não é inscrito nesse canal, te convido a caminhar aqui conosco para nós fazermos reflexões bíblicas, aplicarmos na nossa vida, para a gente modificar nossa mentalidade e ter uma hora da virada na nossa vida e na nossa história. Abraço e até o próximo vídeo.